Sejam todos bem-vindos ao Jovens em Foco, podcast destinado a qualificar você jovem para o mercado de trabalho. Hoje eu estou aqui com Carla Vitorino, assistente social. Bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos. E com Laurita Celeste, professora aqui do Acessuas. Bom dia, pessoal! Estamos juntos nessa. Hoje vamos dar início apresentando um pouco sobre o nosso programa, certo? Para fazer vocês entenderem o motivo de estarmos todos aqui. É a nossa intenção com esse conteúdo, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o Programa Acessuas de Trabalho. Esse programa ele se propõe a desenvolver ações voltadas para a garantia de direitos e de cidadania para pessoas que estão em vulnerabilidade social, risco também, né? A partir do acesso a serviços e da inclusão no mundo do trabalho. E com essa proposta, né, Pedro, a gente vai tentando fazer oficinas de qualificação profissional para jovens, né, de algumas comunidades daqui da cidade de Cabedelo, os nossos jovens das escolas, jovens que estão entre 14 e 24 anos incompletos. Isso, a intenção do projeto é preparar o jovem para o mercado de trabalho. Normalmente não, na maioria dos casos o jovem não tem nenhuma experiência, não sabe como se comportar, o que falar em uma entrevista de emprego, como reagir em relação aos seus colegas de trabalho. Então, isso tudo é um dever do Acessuas, preparar o jovem para que ele se qualifique e consiga ter um desenvolvimento profissional muito melhor. Porque a gente sabe que a formação é o ponto central de tudo, né? A gente tem que focar, né, no que é importante. Então, palestras, eventos, encontros, né, vai favorecer muito nessa questão do jovem que no momento não se encontra no mercado de trabalho, mas que ele precisa se qualificar, né? Então, além de você saber da importância de se qualificar, você precisa entender da importância de estar sempre aqui conosco, tá? Porque o Acessuas, ele tem como a principal função tudo isso que já foi falado, entendeu? Então eu acredito que você acompanhando o nosso podcast, que vai estar sempre presente aqui no YouTube e em outras plataformas digitais, você vai evoluir drasticamente o seu potencial para ser uma pessoa de sucesso, entendeu? Para conseguir alcançar níveis e patamares que você nem imaginaria que pudesse alcançar. Futuramente a gente vai começar a trazer convidados, vamos começar a desenvolver outros assuntos, e isso tudo vai complementar para que futuramente vocês estejam preparados para ser um ótimo profissional em qualquer área que vocês atuarem, certo? Porque, na verdade, se você não focar na questão do estudo, da vivência, né, perspectiva de vida, como é que você vai ter responsabilidade no âmbito profissional? Então, geralmente fazendo os cursos que nós oferecemos aqui, vocês vão tentar entrar nesse mercado de trabalho com mais facilidade, sabendo que a gente tem que valorizar também as experiências pessoais de cada jovem, né? Observar os cursos que já fez, até porque, como nunca trabalhou, então a gente tem que focar nas experiências e cursos que já foram feitos, ou palestras, ou eventos, né? Porque a gente sabe que a partir daí que o mercado de trabalho vai transformando a nossa sociedade, certo? E um dos pontos principais aqui do Acessuas é a oficina, que Carla pode falar melhor sobre isso, que ela é uma das responsáveis também para distribuir essa informação que a gente tem e qualificar vocês, né, Carla? As nossas oficinas, elas são muito objetivas. O foco é ajudar o jovem a perceber quais são as suas habilidades, competências emocionais, como ele pode se comportar numa entrevista de trabalho, como também ele elaborar um e-mail. Então, a nossa oficina foca em preparar o jovem para o mundo do trabalho, jovem aprendiz, como também adulto na recolocação do mundo do trabalho. Porque a gente sabe que o mundo do trabalho ele é muito conservador, a gente precisa estar preparado para que quando surgir essas vagas, essas oportunidades, a gente poder agarrá-las e abraçá-las. Então a gente tem ajudado aos jovens
a tirar as pedras do caminho, por assim dizer, dando informação, orientação e fazendo ele enxergar que ele é capaz, que ele tem habilidade, que ele é uma pessoa competente e que a expectativa de um futuro melhor, de uma vida melhor, só depende dele mesmo. Então, ajudar a ele ter autoestima. Como Carla falou, o programa também ele vai trabalhar com pessoas que estão fora do mercado de trabalho, né? Aquelas pessoas que já trabalharam, mas estão muito tempo fora do mercado de trabalho ou que não conseguiram emprego, sabe, Pedro? E aí a gente vai também qualificando esse pessoal até seus 59 anos de idade. Nós temos esses 2 tipos de público. Claro que a maior demanda é dos jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho, né? Mas a gente trabalha com esse público assim como a Carla mesmo mencionou, né? Isso, e um ponto importante que a Carla falou também é sobre a gente ajudar o jovem a descobrir um talento que ele não sabia que tinha. Porque todo mundo tem qualidades, todo mundo tem algum talento, algo que faz de bom e não sabe como explorar isso, entendeu? Eu acredito que muitas vezes até pela nossa, como eu posso falar, pelo nosso costume de, vamos supor, entrar na escola, fazer uma faculdade e trabalhar. A gente acaba deixando de lado talentos e até artistas que podem surgir em meio à população. Quantos pintores, quantos músicos, quantos jogadores, quantos cantores tem por aí que a gente nunca vai saber, nunca vai ser descoberto e que foi abafado por seguir esse caminho, entendeu? Por seguir esse padrão que todo jovem, que toda pessoa segue. Não que não seja correto. Se você se encontra na medicina, se você se encontra na fisioterapia, também é válido, entendeu? Esse também pode ser o seu talento. Mas a gente ajuda o jovem a também encontrar outras formas e saber que se ele não for bom em matemática, não for bom em português, ele pode ser bom em alguma outra coisa e pode viver disso, pode ser feliz com isso. Na verdade você está falando aí de um ponto importante, que são as habilidades, né, que o jovem precisa identificar nele. Porque muitas vezes a gente encontra, né, eu digo por experiência, às vezes a gente chega na sala de aula, né, com uma turma de 20, 30 jovens e pergunta qual é o seu sonho? E muitos dizem que eu não tenho sonho. Isso é uma coisa muito complicada de se ouvir. Quais são as habilidades que você tem? Né? O que é necessário para você realizar seu sonho? Então são perguntas que a gente vai traçando com esse público, vendo essas expectativas, né? E trazer para a realidade dele o que é que precisa ser mudado na sua vida e fazer com que ele pense, né? Porque quando a gente pensa, a gente existe. Então muitas vezes os jovens estão muito bitolados somente ao mundo tecnológico e esquece o seu mundo profissional, que sabe que vai crescer, que vai precisar trabalhar, que vai precisar se desenvolver, né? Então, Pedro, eu acho que esse é um ponto importante também da gente falar nos nossos próximos podcasts também. Exatamente, eu acredito que Carla, com a experiência que ela tem em sala de aula, em relação às oficinas, ela também entende essa dificuldade, né, dos alunos e dos jovens, não só dos jovens, mas até das pessoas mais velhas, saberem o que querem, saber o que elas querem para o futuro, né? E quando a gente conversa com eles, lembrando da pergunta do sonho, muitos dizem assim, mas eu não tenho sonho. Então a gente conversando, dialogando, mostrando para eles as habilidades e as competências, então eles descobrem que eles têm esses sonhos, apenas eles sufocam. E que o que nós incentivamos eles é tirar esse sonho do campo do abstrato, que é a nossa mente, a nossa cabeça, e trazer para a nossa realidade. Ajudamos a eles a fazer planejamentos, né? Focar no futuro, ter estratégia de como eles conseguirem alcançar essas metas, esses sonhos que eles têm. E sempre a gente frisa a importância, não importa qual o seu sonho, é o seu. Seja melhor, faça o que você puder e seja bom no que você faz. Se você escolher a profissão de mecânico, ou de músico, ou de confeiteiro, de maquiagem, que a gente sabe que as jovens estão voltadas muito para esse mundo, né? Exatamente, da maquiagem, que as pessoas... Make, né? Estamos falando muito nisso, então muitas jovens gostam de
unhas decoradas. Então eu digo, seja o que for que você escolher como profissão, se dedique, procure fazer o seu melhor. Que você é capaz, todos somos capazes. Eu acho que também pega muito o ponto daquele assunto que a gente estava discutindo aqui outro dia sobre rede social, entendeu? Às vezes a gente vê uma padronização de pessoas no Instagram, no TikTok, em qualquer local, e a gente acredita que também deve ser daquela forma, deve agir daquela forma, deve atuar daquela forma, deve ser igual àquela pessoa. Sendo que a gente esquece de fazer exatamente isso que foi dito aqui, de olhar pra si, de saber o que eu sou bom, entendeu? Quais as minhas habilidades? Essa pessoa é muito boa nisso, muitas pessoas estão fazendo isso, mas eu sou bom em quê? Entendeu? Então foi uma forma que até eu achei de me encontrar e de me expressar e de saber o que eu quero pra mim. Eu já fiz faculdade, não me identifiquei com o curso, tranquei. Hoje eu faço uma formação, estou finalizando e me sinto muito mais realizado do que estar na faculdade, entendeu? Eu posso não ter um diploma, mas a felicidade de estar realizado, de fazer o que gosta, de trabalhar com o que você ama é muito maior. Então não se limitem apenas a ter um certificado ou apenas a ter aquela vida padrão que todo mundo tem, seguir aquilo que todo mundo segue, porque você tem que buscar o seu futuro, você tem que buscar traçar os seus objetivos e ir de encontro com o que te faz feliz, independente da opinião das outras pessoas. Às vezes uma mãe, uma avó vai querer que você faça algo, seu pai vai querer que você faça algo, mas o mais importante é você fazer o que você gosta, entendeu? Não seguir o que os outros acreditam que seja o certo para você, mas seguir o que você acredita que vai satisfazer você futuramente, entendeu? Na verdade, o que você acabou de falar é bem, assim, se for relatar entre os filósofos, né? O próprio Karl Marx, ele fala sobre isso, né? A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios de manter-se vivo. Então, se você está conseguindo manter-se vivo com esse trabalho que você se encontra, então você está evoluindo, né? A ideia principal é essa. E a intenção é nunca ficar parado, né? Sempre buscar se profissionalizar, buscar fazer um curso, uma formação. Porque muitas vezes a gente disponibiliza todo esse tipo de conteúdo, podcast, palestra. Carla daqui a pouco vai falar um pouco sobre as nossas tarefas desenvolvidas para vocês entenderem melhor. E muitas vezes os jovens não têm a intenção de se profissionalizar, de agregar esse conhecimento. Entendeu? E eu também tinha esse pensamento. Quando eu era mais novo, eu pensava exatamente dessa forma. Não quero estudar, não quero fazer nada, só quero curtir. Mas chega um certo ponto, a partir dos 18, 19, que você vê que você precisa ter o seu dinheiro. Você precisa ter... Você começa a se responsabilizar por si, né? Exatamente, porque é muito ruim você ter 19, 18 anos e tudo que você precisar fazer, ter que pedir pra sua mãe, pro seu pai. O meu shampoo acabou, eu tenho que pedir pra minha mãe, pô. Entendeu? E a gente sabe que a gente vive em função do dinheiro, né? Se a É. gente não tiver dinheiro, a gente não pega nenhum ônibus. Então o dinheiro ele é necessário para a nossa vida. Então a gente precisa se capacitar, se qualificar para ganhar ele de forma digna, honesta, seja qual for a profissão que a gente escolher. Exatamente. E passando mais sobre essa experiência para vocês, é necessário. Eu acredito que Laurita e Carla também sentiram muito isso, né? Quando eram mais jovens, da necessidade de precisar ter o seu, de fazer o seu, se profissionalizar para hoje chegar onde chegaram. E também chegar, né, nesse ponto ao qual a gente observa a questão da desigualdade social no país, né? Porque o Brasil ele se coloca entre os 10 mais desiguais do mundo. Então, por que não começar pelo jovem? Porque o jovem pode aí ser um indicador aí de uma melhor qualidade de vida, sair dessa desigualdade social. E é por aí que o programa vai tentando qualificar vocês, tá certo? Essa dura realidade afeta ainda nós brasileiros. E nós frisamos bem a importância de dizer para eles que a responsabilidade dele de mudar a situação é deles mesmos. E que eles são pessoas capazes, são pessoas em desenvolvimento e que eles não deem ouvido a
negatividade ao redor, porque a gente sabe que as coisas são muito negativas aí fora, diz que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não consegue. Pode sim, consegue sim. Agora tem que ter objetivo, tem que ter foco. Não passar o nosso tempo todo só em rede social. Rede social é bom, mas também precisamos usar a tecnologia a nosso favor. A gente sabe que tem muitos cursos online, tem muita informação de trabalho, de profissões que estão em crescimento e áreas que a gente pode talvez se identificar e procurar crescer, né? Estudar é o caminho para se sair dessa realidade. Pois é, eu sempre fui instruído quando eu era mais jovem que quanto mais cedo eu começasse, melhor seria pra mim. Sendo que eu nunca dei ouvidos a isso, entendeu? Então é algo que eu tento passar sempre para pessoas mais jovens. Eu sempre falo, tenta juntar o máximo de dinheiro para você, tenta investir o máximo possível em já desenvolver algo, em ter uma renda, porque pessoas de maior capacidade financeira sempre herdam algo, entendeu? Sempre herdam uma empresa, herdam já um emprego, herdam já, entendeu? Algo que facilite o seu desenvolvimento. Mas a maioria da população, como eu, não tem muitas chances, não tem um carro, os pais não têm um carro para você herdar quando você fizer 18, você não tem dinheiro nem para se manter no mês, quanto mais para luxar, entendeu? Quanto mais para quando seu filho precisar para sair, você dá ele. Enfim, você tem que se profissionalizar e se preparar o quanto antes para chegar na idade necessária, 18, 19, 20, e não tá perdido, entendeu? Não tá atrasado, porque eu me sinto um pouco atrasado, porque não por eu não fazer, mas por eu notar que se eu tivesse começado antes, eu estaria melhor hoje, entende? Isso é uma experiência própria que eu passo para vocês. A independência financeira é algo que transforma, e a partir do momento que você ganha o seu primeiro salário, você não quer mais deixar de ganhar. Eu recordo, sabe, você falando dessa forma, Pedro, recordo bem na minha infância, eu tinha uns torno de 12, 13 anos, e eu lembro, eu jogava basquete, e eu via todas as minhas colegas com tênis caro, e eu não tava com aquelas condições de ter. Aí eu dizia, pai, eu queria tênis tal. Ele sempre dizia assim a mim, estude para um dia você comprar o que você quiser. Então, assim, foi algo que na hora eu fiquei muito triste, mas lá na frente eu vim entender o propósito de tudo isso. E aí realmente eu fui me dedicar aos estudos, né? Fui concluir meu ensino médio, fui jogar fora, fui fazer faculdade, terminar meu curso de inglês, que até então, naquela época, era muito caro, hoje ainda é muito caro, curso de língua estrangeira, mas fui tentando conseguir parcerias e sair do fundo do poço e dizer assim, eu posso, eu quero, eu consigo. E a sensação de você querer algo e comprar e pagar com seu próprio dinheiro é uma das melhores coisas que você tem pode coisa sentir. que vale. Porque eu tenho poucas experiências, não consegui conquistar grandes coisas ainda, mas eu acredito que vou. Porém, das poucas que eu já consegui comprar, já é muito satisfatório. Você saber que você pode sair, você pode ir no shopping, você pode comprar algo com seu dinheiro, você paga a ida e a volta com seu dinheiro, você lancha com seu dinheiro. Então, a partir do momento que vocês começarem a experimentar isso, vocês vão entender que você vai querer só mais e mais e mais, entendeu? Porque você se sente melhor, sua autoestima melhora, você chega nos lugares mais feliz, você transmite isso para outras pessoas, entendeu? Então, a liberdade financeira é algo que transforma vidas por completo. Eu geralmente digo assim aos meus alunos, primeiro dia de aula, primeiro dia de formação ou primeiro dia de encontro, eu pergunto, estudar é bom? Aí uns ficam calados, com a cara feia, outros olham pra minha cara. Aí eu digo sim, estudar é porcaria. Eu digo geral, mas você tem que se ligar no que é que o estudo vai te proporcionar lá na frente. Aí, quando você pensa dessa forma, você diz, realmente, estudar é a melhor parte da vida. Pois é, porque a vida não é só feita de coisas boas, né? Você não faz só aquilo que você quer, você faz aquilo que você precisa. Ninguém quer acordar todo dia cedo, trabalhar e chegar cansado, mas é preciso. E o que você planta hoje, fazendo isso que você não gosta, você colhe futuramente fazendo aquilo que você nem imaginava que você podia fazer, entendeu? Então, dessa forma que a gente vai vivendo e colecionando sensações e aprendendo com elas, entendeu? E uma das tarefas também do nosso programa Acessuas
é fazer as oficinas voltadas para o mundo do trabalho, né? Focamos em jovem aprendiz e também em recolocação no mundo do trabalho com adultos de até 59 anos. E nessas atividades que nós desenvolvemos, a gente trabalha com vídeos, palestras nas escolas, nas instituições, nas comunidades também nós estamos presentes. E esse ano, o programa Acessuas, nós tivemos mais de 150 cadastrados, tivemos várias recolocações no mundo do trabalho, pessoas que estão trabalhando e que as orientações, as instruções, a preparação que ele recebeu aqui do Acessuas foi um grande diferencial para eles serem incluídos nesse mundo, né? Desde a forma da entrevista, né, Carla? Como se vestir, se comportar, chegar no horário, tantas outras dicas que diariamente a gente vai passando para esse público. Isso mesmo, Laurita. Então, nosso objetivo é esse, é preparar, incentivar e motivar essas pessoas e mostrar para elas que elas são capazes, que tudo é possível quando a gente foca, quando a gente corre atrás. Nada é fácil, mas tudo é possível. E é muito gratificante também pra gente quando algum jovem aprendiz ou alguém que já foi presente no mercado de trabalho, alguém da recolocação, vem nos agradecer por algum trabalho feito, entendeu? E nos agradecer por dizer, não, aquele detalhe que você me falou mudou completamente o rumo da entrevista, entendeu? E a gente sabe que os detalhes fazem a diferença, entendeu? Por isso a gente frisa mais uma vez a importância de permanecer aqui com a gente, de assistir todos os podcasts que vão ser disponibilizados aqui para vocês, de estar presente nas oficinas, entendeu? E de saber que cada vez mais pode ser 20, 30 minutos da sua vida que você perde, né, baseado no seu pensamento de estudo, de que não é bom, mas futuramente podem ser anos que você ganha. Se você perder 30 minutos com a gente aqui, aprendendo como se comportar numa entrevista de trabalho, futuramente você pode ganhar 10 anos numa empresa e sustentar sua família, entendeu? Então, tudo que a gente vai fazer por aqui, esse começo que a gente tá iniciando na data de hoje, tudo é voltado e pensado para o jovem evoluir e crescer mais, entendeu? Às vezes, só colocar no fone de ouvido enquanto você faz alguma outra coisa, alguma outra atividade, enquanto você vai do caminho da escola para casa ou da casa para a escola, você pode muito bem ouvir o podcast e aprender com a gente e ficar aqui com a gente e entender que toda ajuda é válida e toda informação é muito necessária. Pois é, Pedro. E aí nós vamos encerrando, não é? O nosso podcast, nosso primeiro podcast. Agradecer a todos que fazem a Secretaria de Assistência Social, em nome da nossa secretária Cíntia Cordeiro, nossa diretora Viviane, pela oportunidade, né? E esperamos sua presença aqui conosco nessa caminhada. Agradeço também a minha parceira Carla, meu parceiro Pedro, meu coordenador Coelho, e vamos nessa, ajudando a tantos jovens a desenvolver suas habilidades e competências. Gratidão, prefeito, e até a próxima.